vou bater um papo com vocês aqui sobre o livro de Eclesiastes. E eu peguei algumas coisas que eu tinha lá em casa, numa linguagem mais confessional e mais devocional, para poder falar com vocês aqui sobre o livro de Eclesiastes, né? O próprio nome, né, do livro, embora em hebraico seja Kohelet, aquele que convoca uma assembleia, a gente tem esse nome aqui que é derivado do termo grego, eclesia, assembleia, e nesse caso aqui ele é chamado também de o pregador, aquele que fala, né, para aquela congregação, para aquela reunião de pessoas. Então, aquele que ensina, ou um professor, alguém do tipo. E a opinião antiga da antiga igreja é que Salomão tem escrito esse livro em sua velhice, quando se arrependeu dos atos de idolatria que tinha feito, né? E naquela situação onde ele foi influenciado, né, pelas mulheres que ele tinha, e assim acabou pegando aquele caminho, e ele parou para pensar e antes de morrer deixou alguma coisa para a reflexão da posteridade. E pelo menos assim, ninguém discute, né, essa questão. E quanto a questão de Salomão ter se arrependido, né, parece que há um pensamento de pessoas que concordem com isso. Não que, obviamente, assim, é importante até frisar que às vezes quando a gente escuta um teólogo falando provavelmente ou possivelmente, a gente acha que é porque o cara não tem fé. A questão não é essa, é que, por exemplo, quando a gente está na igreja, a gente está falando daquilo que a gente acredita. E quando a gente está no seminário ou na faculdade, na academia, a gente está lidando com documentos, com aquilo que a história diz, com aquilo que pesquisa, que a arqueologia se levantou. Então a gente não pode afirmar com a mesma categoria como a gente faz afirmação de fé. Porque se a gente está se respaldando em documentos, aquele documento pode ter aquela data, mas pode não ter. Então há indícios que... Então eu não sei se deu para perceber que quando você lê um livro, um comentário bíblico, alguma coisa do tipo, e o autor ele pega esse caminho do provavelmente ou possivelmente, não é assim, o indivíduo de repente ele até crê, mas na hora de fazer a probabilidade no aspecto científico, historiográfico, coisas do tipo, ele não vai fazer uma afirmação de fé numa questão científica. Eu não sei se dá para entender. Assim, fé eu creio e pronto. Vocês podem falar o que for para mim que não vai mudar nada. Mas agora, se é para se respaldar, olha, aconteceu isso no ano tal, dia tal, aí a gente é obrigado a recorrer a uma afirmação científica. Senão a gente vai estar sendo leviano. E quanto à questão, né, dessa opinião da antiga igreja, de acordo, né, com o autor do Guia Fácil para Entender a Bíblia, ele chega a dizer que essa ideia nunca chegou a ser questionada pelos pesquisadores, mas se é verdade, reforça a ideia de que ao final de sua vida ele tenha se arrependido das coisas que ele fez. E a proposta do livro tem sido descrever a indagação ou a busca do supremo bem. Nos primeiros 11 versículos do livro, o pregador ou o Kohelet, né, o professor, o ensinador, ele declara que tudo quanto acontece debaixo do sol é vaidade, ou seja, é passageiro. E aí, para as pessoas que eu tenho o WhatsApp delas, eu até mandei a imagem, né, do que eu estaria falando hoje, como bolhas de sabão, né? Então, a ideia, né, de vaidade aqui lembra muito ao que é dito lá em Gênesis, quando a terra era vazia, né? Então, por que eu botei a bolha de sabão? Fumaça também seria uma boa coisa, porque assim, a bolha de sabão pode encantar a gente, mas aquilo ali não é nada, né? Então a fumaça, quem segura a fumaça? Eu lembro que quando eu era criança, eu tentava encher a boca de algodão doce para ver se conseguia mastigar e não conseguia, né? Então a vida tem muito disso. A gente às vezes se agarra a um monte de coisa, né? Eu lembro de Karl Marx quando ele fala sobre o fetiche da mercadoria, né? Em que assim, você tem a coisa, mas você não tem a coisa necessariamente pela coisa em si, mas por aquilo que ela simboliza. Assim, é como, por exemplo, você precisa de um carro,
Mas se você for comprar e puder escolher, você vai escolher aquele carro, né? Aquele carro que todo mundo, quando vê você passando, vai falar, ó, e assim, às vezes aquele carro não é nem um carro assim que você ache tão importante assim, mas você percebe que você fica mais importante aos olhos das pessoas, então aquele carro ali, né? Ou aquela marca de perfume. Então são essas situações, né? Eu lembro que eu estava pregando numa igreja e eu falei, né, que às vezes a irmã está querendo ter uma bolsa da Louis Vuitton, mas não tem 30 ovos que a galinha chorou para colocar em casa, né? Mas por quê? Porque aquela bolsa da Louis Vuitton, não estou falando da pirata, né? A pirata é fácil da gente ter, mas assim, aquela bolsa ali vai fazer com que ela chegue no trabalho, numa festa, seja lá onde for, e a mulherada vai toda olhar. É uma bolsa, mas é a bolsa. E aí qual é o problema? O problema é que se nós olharmos friamente, é só uma bolsa. Mas se olharmos simbolicamente, ela faz com que a gente seja alguém que a gente não é, pareça que a gente, né, esteja numa posição e assim por diante. Eu lembro que, por exemplo, eu numa reunião denominacional, eu estava de terno, gravata e com uma pasta, né? E aí um colega falou assim, o que houve hoje? Né? Porque eu não sou muito formal, né? Aí, o que houve hoje? Está parecendo pastor? Aí eu falei, em Jerusalém tinha terno? Alguém usava gravata, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, né? Ou seja, isso é uma influência euro-americana, né? Que a gente acha que estava no Novo Testamento, mas não estava. E aí, quando você bota aquilo ali, você impressiona as pessoas. Não estou falando aquele de 99 da Companhia do Terno, né? Então, assim, estou falando aquele terno. A pessoa olha e pensa, só que às vezes você pode ser um assaltante, né? Então, quando a gente vê o aspecto simbólico, é que assim, às vezes você passa a ideia de que você é o que você não é para conseguir alguma coisa. É como, por exemplo, o rapaz que dá um buquê de rosas para a menina. Ela vai ficar toda derretida, mas ele pode ser um pilantra e não está nem um pouco apaixonado por ela, né? Mas o símbolo faz despertar alguma coisa, ele conecta com alguma coisa. E aí, o pregador, ele chega a dizer, né, que tudo é vaidade. Porque assim, você se agarra a coisas que daqui a pouco a gente morre e fica tudo aí, né? Então, como, por exemplo, eu lembro de um irmão, né, que estava afastado 30 anos da igreja, da denominação, e aí quando ele voltou, 30 anos depois, ele teve dificuldade de encontrar uma igreja, porque há 30 anos atrás, a formalidade, a liturgia, né, era muito diferente. E aí o que aconteceu? Ele me procurou e falou, não, porque eu quero frequentar uma igreja batista que seja batista, né? E é interessante que quando as pessoas falam de igreja batista, elas estão falando de formato, elas não conhecem a história dos batistas, elas não conhecem doutrina, declaração doutrinária, elas não conhecem o princípio batista e assim, e na cabeça delas, ser batista é um aspecto cultural de quando ele era criança, né? E aí ele, não, porque eu quero encontrar e tudo tal. Aí eu chamei o diácono Marcos, né? Filho do diácono Manuel Juvencio. E aí eu falei, Marcos, chega aqui por favor. Aí eu falei, tá vendo esse irmão aqui? O pai dele é membro dessa igreja. A filha dele é membro dessa igreja. O que é importante? A gente está numa igreja em que todo mundo pode estar junto, apesar das diferenças, ou uma igreja onde o seu neto não quer ficar com você na mesma igreja, ou uma igreja onde seu filho não quer ficar com você na mesma igreja, uma situação em que assim, a igreja está ao seu gosto, só que não é uma coisa compartilhada com as pessoas, e as pessoas são diferentes, né? E aí o que acontece? O indivíduo, ele está feliz porque a igreja é do jeito dele, mas quando ele morrer e for para o céu, e ele pensar assim, caramba, eu lutei tanto por uma coisa que não tinha valor nenhum, assim, não fazia diferença na eternidade, não fazia diferença para Deus, não fazia diferença para nada. E o que faria diferença? Faria diferença ter aquele jovem que ele acabou saindo, aquele adolescente que achou que servir a Deus era chato. Por quê? Porque servir a Deus na igreja passava a ideia, né, de que assim, você tem que estar lá no século XIX, século XVIII, século XVII, né, e isso não tem a ver com Bíblia, isso tem a ver com cultura. Só que qual é o problema?
Tem gente que não sabe a diferença de evangelho para cultura, e ela acha que evangelho é cultura. E aí, qual é a situação complicada? A gente acha que o piano, o órgão estava na época do apóstolo Paulo, né? E a bateria e a guitarra é do diabo porque ela é de agora. E assim, eu tenho a sensação de que a gente vai chegar lá no céu e Deus vai falar assim, mas não era nada disso, né? Então, aí eu olho para cá, voltando, né, para a palavra do comentarista, em que ele fala, né, que tudo que acontece debaixo do sol é vaidade, é passageiro. E é claro que quando a gente fala em vaidade, a maioria de nós pensa no brinco da irmã, né? A gente não pensa no relógio de ouro do irmão, a gente não pensa no prendedor de gravata folheado, não, a gente pensa no brinco da irmã, né? Já repararam que tudo geralmente que é satânico, é mundano, é relacionado à mulher, nunca é o homem, né? É interessante isso. E aí é engraçado esse negócio. E nessa situação, a gente tem aquela ideia de que vaidade é passar batom, né? Vaidade é essas coisas assim. Não, vaidade é o que é vazio, vaidade é o que é inútil, vaidade é o que é o seguinte, olha, tá, daqui a pouco a gente vai embora, e aí, o que você conseguiu com isso? É que nem, por exemplo, tem gente que quer vencer uma discussão de todas as formas, né? E aí você fala assim, tá, mas o que você ganhou com isso? Eu ganhei a discussão. Tá, mas ganhou o quê? A discussão. Tá, mas ganhou o quê? A discussão. E assim, a pessoa fica tão feliz porque ela ganhou a discussão, e aí tu fala assim, tá bom, mas e daí? Então, eu não sei se deu para ter mais ou menos uma ideia, né? Porque eu cresci aprendendo que vaidade era o brinco das irmãs, né? De igreja que não tem doutrina, né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas, por exemplo, vaidade é o que é vazio. É aquele caso assim de por exemplo, a pessoa ela se orgulha, né, de coisas que assim, no final das contas não tem valor nenhum. Quando, por exemplo, o que realmente tem valor, que era para ela dar atenção, muitas vezes ela não dá. É como, por exemplo, a pessoa, né, que vai batalhar, né, para dar uma vida melhor para a família. E aí esse pai não passa tempo com o filho, não passa tempo com a esposa, porque quer dar uma vida melhor. Daqui a pouco a vida acaba, ou ele fica doente, ou ele morre, ou o filho se acostumou a ficar sem o pai, né? A mulher se acostumou a ficar sem o verdureiro, né? Aí acontece, a mulher acostumou a ficar sem o marido, e aí nessa brincadeira, quando for ver, tudo que juntou foi para quê? E aí a gente lembra daquela passagem, né? Alma, come, bebe e regala-te, né? Eu tenho tudo, e aí ouve-se uma voz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Né? Então, eu gostaria que a gente pensasse nessa questão do vaidade por vaidade. Tudo é vaidade, né? A gente já fechou essa questão. E aqui, né, ele chega a dizer, dos capítulos 1 ao 12, né, ele descreve o esforço feito pelo homem para solucionar os problemas espirituais, buscando o supremo da sabedoria e da alegria. E aí, deixa eu ver, do capítulo 3, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 20, ele faz grandes ponderações sobre o uso apropriado do tempo e reflete sobre o que vale e o que não vale a pena fazer na vida. E aí a gente, por exemplo, vai verificar aqui, né, algo bastante interessante, né, em que a gente, na caminhada de fé que a gente tem, a gente não dá o devido valor. Deixa eu ver aqui, peraí, 2, 3, isso. E aí a gente vê, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, prantear, dançar, espalhar pedra, juntar pedra, abraçar, se conter, olha o nosso tempo aí, procurar, desistir, guardar, jogar fora, rasgar, costurar, calar, falar, amar, odiar, né? Lutar, viver em paz. E aí no versículo 9, que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E aí ele fala, tenho visto que Deus impôs aos homens, ele faz tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade,
Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. Olha aí. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? E aí alguém vai falar assim, não, mas e o céu, a vida eterna? Alô, aqui é antes do Evangelho, é antes de Jesus. A gente ainda não tinha conhecido a metafísica platônica, a gente não tem uma ideia, né, de mundo invisível. Então a gente está falando aqui da vida concreta, do que acontece debaixo do sol. Por que eu estou falando isso? Porque possivelmente uma testemunha de Jeová já deve ter vindo à sua casa para dizer que você vai morrer e não vai ter mais nada depois que você morrer, né? Só que assim, o pregador está falando do que acontece debaixo do sol. E debaixo do sol é isso mesmo, né? As pessoas estão aí rodando, quando no final a gente morre, né? Então, e às vezes a gente não para valorizar esse tempo. E aí eu sou obrigado a fazer uma citação, né, de uma música secular de Ana Vilela, né, quando ela fala, sorria, né, segura o seu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto eles ainda estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir, ou seja, daqui a pouco a gente está indo embora, né, e assim, eu lembro, né, de uma outra música secular, onde o Renato Manfredini Júnior dizia, temos todo o tempo do mundo, mas ele não teve, ele morreu, né, e assim, é importante a gente observar, como diz aqui, que às vezes a gente está correndo atrás do vento, a gente está tentando segurar a bolha de sabão, a gente está querendo guardar fumaça, né, e é como eu disse, quando domingo, né, eu estava ouvindo a igreja aqui cantando, né, o tempo de cantar chegou, ele vem saltando pelos montes, e aí eu lembrei quando eu era líder de adolescentes, né, alguns anos atrás, que essa música, ela deu um aborrecimento, mas um aborrecimento terrível na nossa igreja. Por quê? Porque a gente estava tendo o advento do G12, né, e aí algumas igrejas associavam essa música a esse movimento, né, e os adolescentes queriam cantar essa música, só que aí os adolescentes pressionavam para cantar, né? E os diáconos pressionavam, né, para não cantar. E o pastor no meio, né? Sabe como é que é? E aquele caso, né? O jovem é a alegria da igreja, mas o velho é o sustento, né? E o pastor precisa dialogar com ambas as partes, né? A gente diz que não gosta de política, mas na prática é isso que acontece. E aí, né? Pastor Giancarlo, ele postou uma frase, não sei se é dele. Ele estava dizendo, né, que se a igreja fosse um carro, a juventude seria as rodas, né? Até porque com eles vêm as transformações, né? Existem coisas que a igreja é hoje, vocês não perceberam, mas que a igreja é hoje porque houve uma desconstrução em algum momento da caminhada, né? E essa desconstrução geralmente tem a ver com a inconformação do jovem, né? Porque o mais velho, ele pelo contrário, ele quer manter, né? Ele quer conservar, ele quer segurar, só que ele não vai conseguir, né? Por quê? Porque vai chegar a hora daquele pastor que diz que mulher não bota calça comprida, que a filha dele vai ficar adolescente. E aí ele vai ter que administrar esse negócio, né? Vai chegar aquela hora, né, que o diácono brabo vai ter que botar um tênis, porque o ortopedista dele disse que ele tem que botar. Né? Então, ou seja, não adianta, assim, a mudança, ela existe. A única coisa que a gente pode fazer é resistir. Mas uma coisa é certa, a mudança vai acontecer. O que a gente precisa fazer é ser inteligente e perder para a gente mesmo. É aquele caso.
Tá todo mundo na rede social, a igreja vai para a rede social, né? Então tá todo mundo no celular, a igreja vai para o celular. Agora não vai adiantar brigar contra o celular, não vai, né? E aí, por quê? Porque a gente vai tentar prender a fumaça, segurar a bolha de sabão, quando o mais importante eram as vidas. E aí a gente, por exemplo, a gente impede as pessoas de virem para o evangelho, porque na nossa cabeça o evangelho está no século 17, né? E aí nisso as pessoas, elas não querem vir para o século 17, e o que vai acontecer? Vai ter uma outra igreja que vai ser mais contextualizada, talvez não seja tão bíblica, mas é contextualizada, né? E aí nesse caso o que vai acontecer? As pessoas vão se conectar, e aí onde a gente tem problemas. Por quê? De que adianta eu ter a sã doutrina? De que adianta eu pregar o evangelho puro e genuíno e as pessoas não me ouvirem porque eu não comunico? A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus se tornou um de nós, Deus falou a nossa linguagem, Deus desceu até a nós, e a gente quer ficar no purismo, e aí, ou seja, correr atrás do vento. E aí a gente vai chegar lá no final, olhar para trás o que a gente fez, além de atrapalhar o mover de Deus para a salvação de vidas, transformação de vidas, restauração de vidas. Porque muita gente, eu pelo menos, tem hino que eu tenho dificuldade de cantar, porque eu lembro de algumas pessoas e me dá mágoa. Então, estou falando sério, e eu preciso de cura, porque eu lembro da pessoa, do mal que a pessoa me fez quando eu escuto o hino, só para ter uma ideia. Aí eu pergunto, se eu que sou pastor, tenho consciência desse problema, passo por essa luta, pulo a música no YouTube, não escuto no rádio, imagina alguém que não tem consciência desse sofrimento, alguém que está lá fora bebendo cachaça, lembrando de mim por causa de alguma coisa que eu fiz em nome de Deus, quando Deus não tinha nada a ver com isso e não me pediu. Então, para a gente fechar aqui, graças a Deus, porque eu vim cheio de coisa, mas como o tempo foi curto, vou ficar por aqui, aleluia, dá tempo de estudar mais. E aí, para a gente fechar, a gente falou de versículo 1 a 20, né? Quando ele faz grandes ponderações sobre o uso apropriado do tempo e reflete sobre o que vale e o que não vale a pena fazer na vida, né? Do capítulo 6 até o versículo 15 do capítulo 8, o homem continua em busca da riqueza e do ouro. Gente, não é errado você querer ter uma vida melhor, não é errado, né? É como, por exemplo, eu tô lá no meu trabalho querendo fazer dinheiro, eu quero dinheiro e eu quero deixar alguma coisa para meus filhos, né? Ou meus filhos, não, meu Deus do céu, meu filho, eu só tenho o meu único filho. Oxe, aí nesse caso, por exemplo, eu quero deixar alguma coisa, não é errado isso. O problema é quando eu acho que por causa do que eu tenho eu sou melhor do que você. O problema é quando eu quero usar o meu dinheiro para comprar você. O problema é quando eu quero usar o meu pagamento para controlar o que o pastor vai pregar. O problema é quando eu pego o meu dinheiro para comprar a amizade dos irmãos e o voto na assembleia. Esse é o problema. O problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Você levar a sua esposa, né, para Águas de Lindóia, você, por exemplo, ir para Campos do Jordão, comer o fundi, né? E aí nesse negócio, você, por exemplo, tá lá passeando, isso não é errado, não é ruim. Você passear numa lancha, você pilotar um jet ski, desde que seja habilitado, tá, por favor. Não é errado isso. Errado é quando você trata o dinheiro como um Deus. E se você olhar, Jesus chama as riquezas de Deus. Ele fala o quê? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Por quê? Porque as pessoas, lembra do fetiche da mercadoria? Por aquilo que ela pode comprar e por aquilo que ela acha que ela é, pelo dinheiro que ela tem. Tanto que tem gente que não se acha nada porque não tem dinheiro. E tem gente que se acha alguma coisa porque tem dinheiro. E qual é a parte pior? Quando a pessoa vem da porta para dentro. E ela quer ter esse tratamento de prateleira de cima. E aí quando você diz para ela que ela é igual a todo mundo, ela sente. Porque todo mundo diz que ela é top. E você fala aqui que ela é mais uma, né? Então, aí, por exemplo, essa é a ilusão das riquezas, né? Porque, vamos lá, Covid-19... A diferença do tratamento é que, por exemplo, o pobre não pôde tomar a tal da cloroquina, tá ok? Né? A Unimed liberou, o SUS não liberou, né? O não sei o que lá liberou e tal, aquela coisa todinha. Mas quem estava comprometido mesmo não teve saída. Não vamos esquecer que esse problema veio com gente rica, né? Veio com gente que viajou, gente que veio de fora, né? Não começou com a gente. Então isso é uma demonstração clara de que assim, a riqueza não muda nada,
né? É como, por exemplo, você acha, se você for fazer faxina lá na casa da dona fulana, lá na Lagoa, Ipanema, Recreio, tá bom, ela saiu do banheiro, você acha que vai estar cheiroso porque ela tem dinheiro? Não. Se você for lá, né, no cemitério lá em Copacabana, lá não sei onde, você chegar e desenterrar o cadáver do presidente da sua empresa, você acha que vai estar cheiroso porque ele tem dinheiro? Não, mas aí o dinheiro traz essa ilusão, e a gente tem que lembrar, gente, dinheiro é bom, o amor ao dinheiro que é mal. Só que é o seguinte, a gente tem que ter cuidado para o dinheiro não virar Deus, até porque lembra, não terás outro Deus além de mim, e onde tem ídolo, tem demônio, então é muito importante ter cuidado com isso, né? E aqui, né, deixa eu ver aqui, falei do ouro, do versículo 16 do capítulo 8 até o versículo 7 do capítulo 12, o homem conclui que o supremo bem reside no gozo de uma vida tranquila e alegre, tanto aqui na terra quanto na eternidade, de acordo com uma fé sincera em Deus. Então é aquela questão de que assim, olha, você levanta, vai para o seu trabalho é útil, você abençoa as pessoas, você, por exemplo, o seu trabalho contribui para a vida das pessoas melhorarem, você não está enganando ninguém para ganhar dinheiro, você, por exemplo, está podendo trazer o pão para sua casa, você está facilitando a vida de alguém, porque eu entendo que negócio bom é negócio que todo mundo ganha, negócio que só o vendedor ganha não é bom, e você só vende uma vez. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem o pré-venda, né, que muito vendedor não faz. Vamos ter um bom relacionamento com as pessoas. Você tem a venda e tem o pós-venda. Por quê? Porque se a gente deixa o cara para lá porque a gente deu um balão, minha falecida mãe dizia, dor de barriga não dá só uma vez, né? Então é importante a gente se ligar nisso. Não vou muito longe. Eu estou aqui com vocês, eu não conhecia vocês, mas o que tem de gente que eu conheço, que conhece vocês, que me conhece, aí eu pergunto, se eu sou um pilantra? Ou se um de vocês é um pilantra, for um pilantra? Percebe a importância da gente viver direito? Então assim, a gente olha para uma situação dessa e verifica, né, que assim, você ter uma vida dedicada, ser um bom profissional, ser uma pessoa comprometida, fazer o bem, legal, e assim, você curtir a sua vida não é ruim, né? Tem gente que entende que curtir a vida é pecado, né? Tem gente indo para o inferno e eu estou curtindo a vida. Ah, pastor, você vai tirar férias, o diabo não tira férias, mas eu não sou o diabo, nem candidato a diabo, né? Então o que acontece? É importante, né, a gente, por exemplo, tirar proveito da vida sim, porque daqui a pouco a vida vai embora, né? É aquele caso. Você tá ali casado e aí você não curte sua esposa, você não curte seu marido, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Daqui a pouco a gente morre, ou fica velho, ou fica doente, e não pode tirar proveito de algumas coisas e fica lamentando o investimento que não se fez na vida, né? Não viu o dente do filho cair, né? Tem dinheiro, mas não tem o resto. Aí tá lá no leito de dor e aí acontece, o arrependimento não é de dinheiro, casa, o arrependimento é de não ter passado tempo com a família, né? É interessante isso. E fechando, né, do versículo 8 ao versículo 14 do capítulo 12, o pregador faz um sumário, né, e repete a solução encontrada. E aí ele olha para trás, né, a questão da vaidade, do que é importante, do trabalho, aproveitar a vida com a consciência de que você vai prestar contas a Deus, né? É importante lembrar disso. Não tem nada que eu e você estejamos fazendo que esteja passando batido daquele que tem os olhos como chama de fogo, né? E quando eu falo isso, não é para te assustar, até porque eu dou mole, faço muita coisa errada diante de Deus, né? Já viu aquela pessoa que fala assim, não estou mentindo não, é diante de Deus que eu estou falando, tudo é diante de Deus, até aquelas coisas feias que a gente faz, né? Então, só que o que está acontecendo aqui é aquela questão de assim, a consciência de que ele está vendo, não vos enganeis, né? De Deus não se zomba. Faça, mas faça se arrependendo, confessando, prestando contas, porque uma hora a fatura vai chegar. Se é que não está chegando e a gente ainda não percebeu, né? Ah, o mundo é injusto comigo, minha mãe foi injusta comigo, minha igreja foi injusta comigo, meu vizinho, não, às vezes é colheita, né, do que eu fiz e não estou tendo humildade para reconhecer. E esse livro, né, ele não era incluído pelos judeus entre os livros poéticos, né, porque ele tinha sido escrito praticamente em prosa, né, e não em poesia. Então, minha gente, eu fecho aqui, né, a nossa fala e que a gente possa, né, tá pensando até que ponto o que a gente está fazendo é realmente relevante.
né? Davi serviu ao propósito de Deus a sua geração e depois adormeceu. Então que eu e você possamos servir não o nosso propósito, mas o propósito de Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente quer uma coisa hoje que não vai ter relevância nenhuma amanhã, e aí de repente a gente vai fazer um negócio hoje que amanhã a gente vai até se arrepender. Ou, por exemplo, como eu falei lá da minha igreja na época dos adolescentes, o povo brigou tanto por um negócio que assim passou, né? Hoje essa música não remete a nada, né? Mas naquele tempo, aí quanta gente brigou, né? Quanto adolescente com mágoa de diácono, quanto diácono achando que os adolescentes estavam pervertendo a nossa igreja, né? E aí nesse caso, aí você olha para uma situação dessa e fala assim, brigamos à toa, né? E aí, por exemplo, um pastor que ia para casa angustiado, de repente sem dormir, e aí os caras ficam todos adoecendo, né? Então aí quanta coisa, quando era o seguinte, poxa, beleza, a juventude quer cantar? Faz o culto do jovem. Você quer ir para o culto do jovem? Vai. Se é para implicar, fique em casa vendo televisão, mas não vai perturbar, deixa eles lá, eles pulam, canta, rola, faz trenzinho, bota latão, faz o que acontece, e de manhã, né, entrei no templo, dobrei meus joelhos para conversar com o Senhor, cantando Oséias de Paulo, pronto, entende? E a mesma coisa, você jovem, você não se identifica com esse tipo de música, legal, vai ter o culto da memória, da lembrança, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, legal, não vá, agora não vai para perturbar, né? Agora domingo não, domingo é negociação, é todo mundo junto, é família, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Deus e Ele como Pai quer a família toda reunida. Então a gente tem que todo mundo chegar e dar o braço a torcer. Aí talvez alguém diga, por que eu estou falando um negócio desse, no negócio da vaidade? Porque às vezes a gente tem um projeto político pessoal de poder e daqui a pouco a gente morre e fica tudo aí e a gente correu atrás do vento, trabalhou à toa, feriu pessoas, atropelou gente, não salvou gente, botou gente a perder, fez com que pastores ficassem magoados com o ministério e não queiram nunca mais. Eu conheço gente assim, que não quer pastorear, né? E assim, fez pessoas de famílias, filhos que não querem saber de igreja por causa do que viram seus pais. Tudo por causa de quê? Bolha de sabão. Então, minha gente, valeu pela paciência de vocês, que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente vai estar fazendo mais uma sequência de esboço, né, a partir de um outro comentário, tá legal?